todos! Essa é uma introdução padrão, então vocês vão ouvir isso por mais 6 ou 7 vezes. Recentemente eu li Tia Coisa e a estudante de psicologia em mim se divertiu fazendo um monte de roteiros com as histórias, curiosidades e reflexões sobre as questões psíquicas de cada personagem do Clube dos Otários. Esses são vídeos de análise da versão do livro de Tia Coisa. Obviamente terão spoilers, então estejam avisados. Que bom que você está aqui! Por favor, aproveite para se inscrever, deixar seu like e me contar nos comentários sobre quem é o seu personagem preferido. Dito e feito tudo isso, aproveitem o vídeo. Stanley Uris é um garoto de 11 anos. Ele é chamado principalmente de Stan, então é assim que vamos chamá-lo. Outros apelidos incluem Stan Urina, como os valentões o chamam. E entre os perdedores, Stan é chamado de Stan, o cara, ou Stan the Man, no original, cortesia do Rich. E falando na boca suja, ele também aparece chamando Stan carinhosamente de Stan. Stan está entre os personagens mais negligenciados de toda a história. Primeiro porque a narração só se foca nele uma ou duas vezes na infância, e na vida adulta, bom, a gente sabe o que aconteceu, então a gente não tem muito aprofundamento aqui. Stanley é descrito com uma voz baixa e agradável. Ele sempre parecia pequeno, magro e sobrenaturalmente arrumado, como se fosse o menor adulto do mundo. Seus olhos eram de um castanho escuro e ele tinha cabelos curtos de um castanho avermelhado. Bill o descreveu uma vez como suscetível a desmoronar repentinamente, o que faz bastante sentido. Ele também é descrito como sendo limpo e arrumado. Ele é um garoto exigente. Stan odiava ficar sujo e tinha uma rotina rígida de estudo. Ele era uma criança de hábitos e convenções. Essas coisas lhe davam conforto e reforçavam seu senso de lugar no mundo. Ele era um garoto meticuloso, e eu sei que eu disse que a gente tem que tomar cuidado para não patologizar tudo, mas eu acho engraçado ninguém nunca ter cantado a bola do autismo para ele. Então lembram quando eu disse que eu não acreditava que o Rich tivesse TDAH porque ele tinha poucos critérios diagnósticos e todos os supostos sintomas do transtorno tinham desaparecido na vida adulta? A gente não conhece o Stan adulto, então não dá para apontar o que era um sintoma de Dewey e o que era do Stanley como pessoa. O que eu sei é que esse metodismo dele, essa necessidade de ter uma rotina, essa rigidez do pensamento racional, que tem dificuldades em lidar com conceitos mais abstratos e simbólicos, a aparente fala seletiva, o senso de humor específico que só ele entende, as reações de, por exemplo, chorar ao se ver sujo de esgoto, encaixam em alguns traços mais sutis do Theo, mas só tô comentando de passagem, sem certezas aqui. Eu já vi gente teorizar que ele poderia ter toque por causa do metodismo e a questão de não gostar de estar sujo, mas certos comportamentos nessa parte mais social dele me fazem ser mais cética com relação a essa hipótese. Falando especificamente do senso de humor do Stan, ele é descrito como tendo um senso de humor peculiar. Frequentemente ele aparece fazendo comentários que ninguém entende e rindo de piadas que não eram piadas de verdade. Os otários sempre o encaravam por alguns segundos em silêncio, mas logo descartavam isso, entendendo que era apenas o Stanley sendo ele mesmo e rindo do que quer que a sua mente estivesse pensando e achasse engraçado naquele momento. Stan tinha um livro de observação e admiração de pássaros, e isso é um traço importante da personalidade dele. Um dos locais onde ele gostava de ir era no Parque Memorial da Infantaria 23 do Maine, porque lá tinha um bebedouro de pássaros. Então, falando do que a gente tem de informação antes do capítulo 1, sabemos de forma muito vaga que quando Stanley era pequeno, ele ficava doente com frequência e faltava muito de aula. Isso fez atrasar um ano inteiro na escola. Se você notar no filme, apesar de ter a mesma idade do restante dos otários, o Stan sai de uma sala diferente do Bill, Ed e Rich. Isso porque no livro ele estava no 4º ano, enquanto o restante dos perdedores estava no 5º. Outra coisa que também não é mais mencionada ou aprofundada é que Ben e o Stan foram da mesma sala no 2º ano, e o Stanley era conhecido como o garoto que nunca falava nada. Por que ele nunca falava nada? Grandes mistérios da humanidade. Eu não sei se isso era uma coisa literal ou se era só um modo de dizer que ele era mais na dele, que ele não falava com ninguém. De qualquer forma, o Stan demonstra ter dificuldades para fazer amigos, então ele diz, em certo momento, que ele não confiava em mais ninguém, os perdedores eram os melhores amigos dele, embora ele jogasse beisebol com os garotos mais velhos, porque ele tinha bons reflexos e corria rápido. Em uma noite chuvosa de abril, Stan estava no Parque Memorial na expectativa de observar um cardeal macho,
num bebedouro de pássaros. Ele estava sozinho porque o seu pai precisou trabalhar até mais tarde. Em algum momento, Stanley ouve um barulho alto vindo da torre de água que ficava ao lado, e é aí que ele pareceu quase flutuar na direção da torre. É lá onde ele tem alucinações com 3 crianças mortas. Essas crianças, inclusive, Ed lhe conta depois, realmente morreram na torre como parte do ciclo da coisa lá em 1930. Tanto que elas aparecem encharcadas, como se realmente tivessem se afogado ali. Stan estava segurando seu livro de observação de pássaros, e enquanto ele era encurralado pela coisa, ele começou a recitar nomes de espécies de pássaros, o que, surpreendentemente, funcionou para atingir a coisa por tempo suficiente para que o Stan conseguisse fugir. No vídeo do Rich, eu mencionei a questão do banimento, então perdão continuar falando de ocultismo aqui. Eu sei que não interessa a todo mundo e pode até soar um pouco estranho num canal que tem uma base psicológica, mas o Stan também faz um banimento aqui dessa criatura que seria um glamour. Ele está segurando o livro de observação de pássaros dele, o qual tem um valor afetivo significativo, o suficiente para ser um objeto de poder, e as espécies que ele começa a citar soam como palavras de poder, não muito diferente de um mantra ou de um encantamento. É como quando a gente diz para bater na madeira para espantar uma ideia ruim, ou carregamos amuletos por aí, justamente para banir, para afastar aquilo que é ruim. Não é uma explicação muito racional, mas magia não é para ser racional. A crença e a intuição são 2 coisas muito importantes nesse livro. Da crença eu falo mais adiante, mas especificamente sobre a intuição, ela é um elemento fundamental na história porque crianças são guiadas pela intuição. E é essa intuição que move os personagens, essa intuição que vem dessa outra força sobre a qual já comentamos no vídeo de Derry. Stan parece especialmente sensível à intuição, o suficiente para ser algo que perdure até a sua vida adulta, já que dos 6 perdedores que perderam a memória, Stanley é o único que parece mais consciente daquilo que foi perdido, chegando até a mencionar a tartaruga aleatoriamente no futuro e se deixando agir de forma aparentemente impulsiva e irresponsável, apesar do seu permanente apego à lógica e à organização que perduram no futuro, porque a intuição é algo que permanece com ele, mesmo que ele não esteja completamente ciente dela. Sobre a família, a gente não tem muita informação dos pais do Stanley. Sabemos que eles se chamavam Donald Uris e Andrea Bertoli, e eles se casaram quando tinham 20 e poucos anos. No verão de 1958, Donald estava bravo porque o Stan quebrou uma janela brincando de disco voador com um prato de torta. Uma janela grande o suficiente para o seu pai deixá-lo de castigo por 2 finais de semana seguidos. Mas é só isso, a gente não sabe a profissão deles, nem nada sobre a relação deles com o filho. O que sabemos é que eles eram judeus não ortodoxos, o que significa que eles comiam presunto e bacon e iam à sinagoga nos feriados. Stan não sabia bem o que significava ser judeu, mas mesmo assim, o principal motivo para ele sofrer bullying era justamente o fato dele ser judeu. Como já mencionado, Derry era uma cidadezinha preconceituosa e parada no tempo. Além disso, quando o livro se passa, a Segunda Guerra Mundial não tinha acabado há muito tempo, tinha passado assim uns 15 anos, o que parece muito, mas não é em um contexto socioeconômico global. Então temos situações de antissemitismo narradas ou mencionadas não apenas com Stanley, mas, por exemplo, com a futura esposa dele, a Patty. Antes do casamento com Stan, ela se chamava Patricia Bloom, e ela conta sobre como ela foi barrada na própria festa de formatura porque o sobrenome dela rimava com Pum. E porque ela era judia, isso fez com que ela se sentisse uma judiazinha, que ela se sentisse envergonhada e suja, e isso a persegue na vida adulta como um complexo de inferioridade, onde ela sente essa necessidade de ter e exibir certas coisas, como a casa chique no subúrbio dela e do marido, porque isso é uma forma dela se validar, de provar que ela era mais do que uma judia. Eu poderia me aprofundar mais em todo o significado e peso de crescer sendo judeu nos Estados Unidos na década de 50 e 60, mas eu também nasci no interior de Minas Gerais, criada por uma família evangélica. Então, assim, a gente tem que reconhecer nossas limitações. E como eu não quero passar nenhuma desinformação aqui, eu vou ficar devendo essa para vocês. Eu vou me abster de me aprofundar muito no assunto. De qualquer forma, o Stanley sofria bullying por isso, mesmo sem nem entender direito o que era ser judeu. Ed vai dizer que sempre tinha alguém cobrindo o Stan de porrada. Não apenas o Bowers, mas outros garotos também que não gostavam que ele fosse judeu. Falando especificamente do Bowers, Stan achava que ele era o mais odiado de todos os perdedores,
o que não era verdade, mas é mencionado um acontecimento significativo, que é uma vez que o Sten estava no 3º ano, o Bowers estava no 5º, e o Bowers esfregou a cara do Sten na neve até sangrar e ele gritar histericamente de dor e medo. Então, assim, dá pra ter uma ideia do porquê o Sten se sentia o mais odiado de todos. Em algum momento, é dito que ele apanhava tanto quanto o Rich. E se você viu o vídeo do Rich, sabe que ele apanhava bastante. Se o mecanismo de defesa predominante do Rich era o esquecimento e o senso de humor, o do Stanley era a negação. Ele passa boa parte do livro se recusando a acreditar que ele realmente viu o que viu. Para Stanley, a existência da coisa era intolerável. Se vocês ainda não perceberam, It é um livro de horror cósmico. Horror cósmico é um subgênero do terror que traz histórias sobre o desconhecido. Ele coloca o ser humano num papel de insignificância perante a esses seres alienígenas, muito associado ao niilismo e existencialismo. A coisa é uma criatura que veio do espaço sideral, que adora comer crianças e tem uma forma tão inimaginável que o máximo que nossas mentes conseguem traduzir é vê-la como uma aranha. H.P. Lovecraft não foi o criador, mas foi um dos autores mais populares do gênero. Quem gosta dele deve reconhecer a piadinha recorrente sobre a sua escrita, que é sobre como tudo é indescritível. Lovecraft não descreve as criaturas cósmicas com as quais os seus personagens interagem, porque a ideia delas é que sejam algo tão apavorante, tão insuportavelmente desumano, que elas são indescritíveis. Toda a ideia do Pennywise é que ele seja uma criatura de horror cósmico, e Stanley é quem mais parece entender e se afetar por isso. Para ele, desde o início, o Pennywise sempre foi uma coisa que ele é incapaz de tolerar naquela realidade. Então o Stan tem essa dificuldade de aceitar a coisa, e quando nós, seres humanos, temos dificuldade de lidar com a realidade, um dos mecanismos de defesa que a gente tem é a negação, que é exatamente o que o Stanley faz. Inicialmente, Stan vai negar cada interação e conversa que seus amigos tenham, isso é, até o momento em que a Beverly mostra o sangue no banheiro. Isso é definitivamente algo que o Stan podia ver com os próprios olhos e que é validado por Bev, Ben e Ed, que também estavam vendo. Ainda assim, ele chega a manter uma postura de negação. O Stan não queria falar sobre a coisa porque ele queria pensar que foi tudo um sonho. Mas como a coisa continua a persegui-los e todos os seus amigos continuavam afirmando que sim, aquilo estava acontecendo, ele não teve mais como negar. De qualquer forma, aceitar que a coisa existiu não impediu Stan de encontrar dificuldades para lidar com a situação. Primeiro porque ele era contra ir atrás da coisa. Ao contrário dos outros perdedores, que desde o início já estavam muito empenhados em fazerem alguma coisa contra o Pennywise, Stanley sempre foi contra. Os perdedores queriam derrotar a coisa por causa da questão do Bill. Como eu já mencionei, os otários tinham uma espécie de quase que uma devoção pelo Bill. Então o Bill queria matar a coisa como vingança pela morte do George e os perdedores queriam apoiar o amigo. E o segundo motivo é porque eles são crianças que cresceram consumindo todo tipo de mídia com arquétipos heróicos. Eles liam quadrinhos, eles gostavam de séries com personagens corajosos e com atitude, e isso motiva algumas ações que eles tomam ao longo do livro, porque é o que eles viam na TV. Um exemplo disso é quando eles inundam o Bellins e vai um policial lá ver o que está acontecendo, e Ben é o primeiro a assumir a culpa, já que foi ele quem projetou a barragem, mas logo em seguida Bill, Ed, Rich e Stan também assumem a culpa porque é isso que os heróis fazem. Então quando eles começam a descobrir mais sobre a coisa e o que ela está fazendo com as crianças de Derry, os otários se sensibilizam e querem fazer algo sobre isso, porque se eles não fizessem, ninguém mais faria. Todos pensam assim, exceto o Stanley. E eu acho que ele daria tudo para ser como o Rich, que só esqueceu as experiências que ele viveu. Outro motivo para o Stanley também encontrar dificuldades para lidar com a ideia da existência da coisa é porque ele sentia algo diferente dos outros perdedores. O Stan não sentia apenas medo da coisa, ele tinha um sentimento que ele não sabia descrever, mas que ele chamou de ofensa. A coisa era algo que não deveria existir, era uma afronta à ordem natural de Deus. Ela ofendia o senso de ordem de qualquer pessoa. Sangue que só crianças podiam ver e fotos que se mexiam escapavam a qualquer ordem ou senso de realidade. E o Stan era tão racional, ele era tão aterrado na realidade, que ele tinha uma dificuldade enorme em aceitar que a coisa existia. Isso faz com que ele tenha problemas na hora de lutar,
porque, como já discutimos, Pennywise tirava o seu poder da crença das pessoas nele. Crianças e pessoas mentalmente instáveis são facilmente perturbáveis, mais do que adultos. O Stan era uma criança racional, então depois de todo o processo de negação e da sua admissão de que a coisa era real, a principal dificuldade de Stanley passa a ser usar essa crença contra a coisa. Quando a gente fala de magia, ou nesse caso de horror cósmico, as coisas não podem ser racionais. Então sim, você precisa acreditar no Papai Noel e na Fada do Dente. Você precisa acreditar que tem ácido de bateria numa bombinha de asma, que balas de prata matam monstros e que você pode socar postes de montão e insistir que vê assombração. Se o Stanley, o menor adulto do mundo, já teve dificuldades para acreditar na coisa, quem dirá no fato de que eles podem detê-la realizando um ritual onde se precisa morder a língua da coisa e contar piadas até ela rir. Então, assim, o Stanley se desregula um pouco ao longo do livro. E quem pode culpá-lo por surtar? Mas, apesar da sua relutância em tudo relacionado à coisa, o Stanley ainda estava lá, indo com os perdedores até a casa da rua Neighbot e andando pelos esgotos, porque, francamente, ou ele amava muito seus amigos, ou ele tinha medo de perdê-los. Como eu disse, o Stan é um personagem negligenciado. Negligenciado o suficiente para que o máximo de aprofundamento que a gente tenha sobre os seus medos seja crianças encharcadas. E como se não bastasse a gente já não saber muito sobre ele, a maior parte das informações que a gente tem do Stan vem dos outros perdedores. Então é muito com base em como eles enxergavam o Stanley. Eu particularmente não acho que ele estava enfrentando a coisa porque ele era corajoso ou porque ele tinha uma veia moral forte. Me soa muito como alguém que não quer perder os amigos, sabe? Stanley era do 4º ano, mas só aparece saindo com os garotos do 5º. No 2º ano ele não falava nada, no 3º ele levou uma surra feia do Henry Bowers. Então me desculpe, mas não me parece que ele era uma borboleta social. Eu sinto como se o Stan sentisse que fosse perder os amigos se ele não fosse junto com eles enfrentar a coisa. E o medo de perder amizades é um motivador poderoso pra gente fazer muita coisa. Coisas que não queremos. Se o Stanley tinha dificuldades para fazer amigos, como a gente viu, com certeza ele não ia querer perder aqueles poucos amigos que ele encontrou no Bells. No fim, surpreendentemente, foi o Stanley quem cortou a mão dos perdedores com cacos de vidro de uma garrafa de Coca-Cola. O Stan faz os perdedores prometerem que voltariam a Delhi caso a coisa retornasse. Na hora de cortar a própria mão, Stan brincou fingindo que iria cortar os pulsos e Bill quase foi para cima dele, achando que ele estava falando sério. Nem te conto, Bill. É Stan quem compreendeu que a coisa era fêmea e estava grávida. É por isso que ele faz os otários fazerem essa promessa. É como se ele soubesse que a coisa iria retornar. E se a coisa iria retornar, ele sabia que eles não poderiam deixar os filhos daquela criatura indescritível vagando pela terra. Eu sinto que essa atitude dele pode ser entendida como um desenvolvimento de personagem. O Stan era o único que não queria lidar com a coisa, e depois é ele quem toma essa atitude de fazer os outros prometerem que retornariam. Era para ser um desenvolvimento, mas e lá vou eu reclamar da mesma coisa. Desculpa, vocês já devem estar cansados de ouvir. Mas eu não sei se adiantou muito passarmos por toda essa jornada se no fim eles esquecem que se desenvolveram. Falando da relação do Stan com os perdedores, como eu mencionei no vídeo de Delhi, todos os otários meio que desenvolvem uma certa relação de amor pela Bev, e ela ama todos eles de certa forma. A principal interação dos dois acontece quando Bev conta para o Stan, Ed e Ben sobre o sangue no banheiro dela. O Stan assume um papel quase que de liderança aqui, já que o Bill está ausente. Então, quando eles vão para a casa da Bev, é ele quem decide que eles precisam limpar o banheiro e lavar os panos depois, o que faz sentido, né, se a gente considerar o quanto o Stanley prezava por ordem e limpeza. E é o Stan quem paga pela lavagem dos panos de chão que eles usaram para limpar o sangue, e a Bev fica agradecida por isso. Ela vê o Stan como um garoto corajoso e determinado, e ela tenta pagá-lo de volta, mas o Stan recusa e brinca dizendo que ele levou a Bev para um encontro na lavanderia e ela já queria dividir a conta. Ele é atencioso com os amigos. Ele faz esses pequenos favores de vez em quando. Tem uma ceninha onde ele deixa o Ed ficar com o doce dele, é bem bonitinho. Bill descreveria o Stan como ordenado. O tipo de pessoa que precisava separar ficção e não ficção nas prateleiras e então organizar tudo em ordem alfabética.
Esse era o Stanley. Quando eles estavam na Naboth, Bill diz aos perdedores que o que eles veem naquela casa não é real, porque aquilo em que eles não acreditam não tem força. Mas o Stan tem muito isso de ser 8 ou 80, então quando ele começa a acreditar, ele não consegue se desconectar da ideia de que tudo aquilo é absolutamente real. Porque ou é ou não é, ou ele acredita ou não acredita. Ele tem dificuldade com essa maleabilidade de crença. Você precisa acreditar que uma bilha de prata lançada por um estilingue vai matar a coisa, mas não pode acreditar que a casa onde a coisa vive está se alongando e o teto desapareceu. Porque o Stan está vendo com os próprios olhos e sentindo em sua pele tudo o que a coisa está fazendo. Como é que você chega e diz que não é para ele acreditar nisso? O truque é que eles precisam acreditar que têm poder o suficiente para derrotarem a coisa, ao mesmo tempo em que desacreditam dos poderes da coisa sobre eles. O Stan começa a chorar nesse momento, dizendo a Bill que não tinha nada. O Bill tinha o George, mas o Stanley não tinha nada que o mantivesse no lugar. Ele se sentia como se fosse enlouquecer. E foi preciso que o Bill, sendo o líder que era, desse um sacolejo nele para que o Stanley conseguisse reagir, lembrando o Stan de que ele tinha seus pássaros e que isso era o suficiente. Essa é uma das 3 vezes que eu contei ao longo do livro em que o Stanley precisa desse suporte emocional dos otários, porque toda a situação deixa ele num estado muito fragilizado. É um pouco parecido com o Ed, só que o Ed ainda costuma enfrentar seus medos um pouco mais rapidamente. O Stanley precisaria da ajuda dos amigos, porque senão ele paralisa. Não dá pra gente ter muita ideia de quando o Stan saiu de Derry. Sabemos que foi entre 1959 e 1965, porque ele fez faculdade com uma bolsa de estudos na Universidade de Nova York. Isso supondo que ele entrou na faculdade assim que saiu do ensino médio. Lembrando que ele estava uma série abaixo que o restante dos perdedores. Então, se os pais do Stanley não se mudaram, talvez ele tenha sido um dos últimos a sair de Derry. Em 1972, durante uma festa da Irmandade, ele conheceu Patricia Bloom. Patty também era judia e era 2 anos mais nova que Stanley. Na época, ela tinha 22 anos. Eles foram apresentados por um amigo em comum e quando a festa terminou, ela tinha certeza de que o amava. Eles então casaram em 1973 e na noite de núpcias, Stan prometeu que nunca iria machucá-la. Promessa que ele cumpriu até o dia 28 de maio de 1985. Tanto os pais de Patty como os pais do Stanley foram contra o casamento por acharem que ambos eram muito novos, mas Stan não se deixou afetar por isso, confiante de que estava tomando a decisão certa. De alguma forma, a gente sabe mais sobre os pais da Patty do que os pais do Stan, porque como o Stan tá, assim, morto, né, na segunda metade do livro, tudo que a gente sabe sobre ele é através da visão da Patrícia. E o que a Patty descreve é que, ironicamente, de todos os perdedores, Stan era quem mais parecia estar consciente dessa outra força guiando suas ações. Ele era profundamente intuitivo. Da mesma forma que a outra força fez Bill enviar seu primeiro manuscrito para uma editora que o aceitaria de primeira e fez Rich comprar ações que o deixariam rico, Stanley é movido por essas pequenas ações que o fazem não hesitar ao, por exemplo, mudar de cidade ou deixar um trabalho estável para abrir sua própria empresa. Stanley trabalhou dirigindo um carrinho de padaria em Nova York, até ele e a esposa se mudarem para a Geórgia por causa do trabalho, como professora de taquigrafia e inglês que a Patty arrumou. Nisso, Stan conseguiu um emprego de escritório em um shopping, onde ele fez vários contatos, o suficiente para que em 1975 ele abrisse sua própria empresa de contabilidade, a qual foi um sucesso. E ele fez tudo isso com uma confiança sobrenatural. Patty descreve Stan como alguém que tinha percepções precisas sobre a natureza humana. Ele tinha esses lapsos de consciência e parecia ter muita certeza nas decisões que tomava, como se ele soubesse exatamente o que, como e quando algo ia acontecer. Ele sempre parecia seguro e confiante no futuro. Falando da vida deles quando o livro está acontecendo, em 1985, Stan e Patty eram casados há 12 anos. Eles moravam em Geórgia, Atlanta, onde Stan tinha sua empresa de contabilidade. E, de acordo com Mike, Stan era o jovem contador mais bem-sucedido de Atlanta. Stan é descrito pela esposa como inteligente e competente, um judeu com um sorriso fácil, um jeito meio gingado de andar e com preferência por jeans boca de sino nos dias de folga. Ele era desinibido sexualmente, mas estranhamente formal para outras coisas relacionadas ao corpo.
Ele e Patty tinham uma vida estável e feliz em sua casa avaliada em mais de $150 mil. Ambos tinham um carro e em 1983 a renda deles entrou na terra dos 6 dígitos. Patty gostava da sua vida e tinha um orgulho particular das conquistas materiais deles, que ajudavam a silenciar aquela vozinha que dizia que ela era só uma judia com um nome que rimava com Pum. O casamento deles era praticamente perfeito. Patty gostava de costurar e programas de auditório, e Stanley gostava de montar quebra-cabeças. E os dois gostavam de filmes do Woody Allen, concordavam sobre a frequência mediana que iam à sinagoga, tinham inclinações políticas parecidas e ambos desprezavam a maconha. Essa parte da aversão à maconha é particularmente engraçada pra mim, porque eu acho que é algo importante, assim, porque é mencionado 2 vezes no relato da Patty. E eu acho meio engraçadinho, porque nas partes do Rich é mencionado que ele usava cocaína às vezes, e Bill era de Hollywood, então é quase certo que esses dois fumavam ou fumaram maconha em algum momento, enquanto Stanley absolutamente desaprovaria isso. Talvez até o suficiente para não querer manter uma amizade com eles, quem sabe. Enfim, o casamento de Patty e Stan era ótimo, exceto por essa nuvem que parecia pairar por sobre eles às vezes, porque havia um assunto sobre o qual Stan não falava. Essa confiança cega dele em certas coisas, ou a forma como às vezes ele tinha sonhos agitados, dos quais acordava se debatendo e gemendo, os quais ele nunca se lembrava exatamente sobre o que eram, mas sempre o levavam a fumar nessas ocasiões. Essa era a única ferida no casamento deles e se agravou ainda mais em 1976. Desde que se casaram, lá em 73, Patty e Stan vinham tentando ter filhos. 3 anos depois de tentativas em vão, eles foram até um médico para descobrirem que ambos eram perfeitamente férteis e não deveriam encontrar problemas para engravidarem. Eles nunca têm esses filhos e essa nuvem fica entre eles, porque tanto Patty quanto Stan sabem que a culpa é do Stanley e que tem a ver com essa coisa sobre a qual eles não falam. Patty achava que Stan não confiava nela, mas em defesa do Stan, nem ele sabia o que havia de errado, já que Delhi apagou completamente a sua memória. E falando de passagem da aparência, a única mudança na aparência que temos do Stan é que ele começou a usar óculos. Já em 72 é mencionado que ele estava usando óculos, e é isso, a gente não tem muito detalhe dessa parte não. Cerca de 3 meses antes do telefonema do Mike, Stan descobriu que o seu antigo amigo de infância, William Denbrough, havia se tornado um escritor. Obviamente ele não se lembrou do Clube dos Perdedores, nem tudo o que eles viveram, mas Stan sabia que tinha estudado com Bill e que costumavam ser amigos, embora as memórias estivessem embaçadas. Ele chegou a pensar em mandar uma carta para o Bill, mas nunca chegou a escrevê-la. Patty odiava os livros do Bill. Ela os descreveu como pornográficos, no sentido de serem esdrúxulos e explícitos, cheios de dor, sofrimento e crianças morrendo. Ela não gostava que o Stan consumisse esse tipo de livro, inclusive ela acha que foram esses livros que acabaram motivando a atitude que o Stanley tomou. Quando Mike ligou, Stan estava lendo o último livro do Bill, que era algo sobre lobisomens. Mike ligou às 19 horas e quando Stan desligou o telefone, ele se levantou da sala e deixou Patty assistindo TV e costurando um botão na camisa dele. Patty estranhou o horário porque o Stan, metódico como ainda era, nunca tomava banho de banheira no início da noite. Patty estava distraída com seu programa na TV, o Stan subiu para ir tomar banho e ela só começou a se preocupar quando seu programa acabou, o que a deixou envergonhada, porque o programa acaba e o Stanley ainda não tinha voltado. Quando ela percebeu que ele não tinha levado uma lata de cerveja para o banheiro como ele sempre levava, isso já foi um alerta. E ainda mais alarmante foi quando ela percebeu que a porta do banheiro estava fechada, porque Stan nunca fechava a porta quando tomava banho de banheira. Patty encontrou o marido morto na banheira, com os pulsos cortados, com o nome It no corpo. É notável para os perdedores que falta um 7º elemento no Jade. É o Mike quem dá essa notícia para os perdedores, porque é 1985, então uma forma que o Mike tinha de acompanhar a vida dos otários era assinando o jornal da cidade deles, e foi assim que ele descobriu que o Stan morreu. Mike acredita que o Stan fez o que fez porque a mente dele se lembrou de tudo o que aconteceu sem estar pronta. Os perdedores retomam suas memórias de Delhi aos pouquinhos. Até as últimas 200 páginas, mais ou menos, do livro, eles ainda estão relembrando o que eles viveram no verão de 58. E mais uma vez, It é um horror cósmico.
é para ser de um terror indescritível e insustentável para as nossas mentes. A mente do Sten, no entanto, era mais organizada, o que o fazia ter mais consciência e maior facilidade para se lembrar de tudo. Se lembrar o suficiente para não querer retornar para Delhi, o suficiente para se excluir da equação. No filme isso é tratado como um ato altruísta, mas aqui é só uma reação de fuga mesmo. Para começo de conversa, o Sten nem queria lidar com a coisa. Eu tenho a impressão que o Sten não apenas não queria lidar com tudo isso de novo, como ele também achava que eles não seriam capazes de derrotar a coisa. Parte da trama de It é que as crianças, justamente por serem mais espontâneas e crédulas, são tanto as vítimas quanto as salvadoras. Adultos são apáticos e inflexíveis. É por isso que 27 anos depois, todo mundo sabe que vai ser mais difícil para os otários derrotarem a coisa. A própria tartaruga inclusive tentou avisá-los sobre isso. Para derrotar a coisa, eles precisam dessa intuição, desse espírito livre e juvenil que se perde quando a gente cresce. A coisa estava confiante de que derrotaria os otários dessa vez, porque eles tinham crescido. E Stanley parece ter tido essa percepção antes que todos os outros, o suficiente para não querer nem tentar. Eu fico com pena da Patty porque ela perdeu o marido e ainda ficou sem entender absolutamente nada do porquê ele fez o que fez. Particularmente, eu teria preferido 1000 vezes que fosse a Patty indo para Delhi do que a Audra, porque eu acho que faria muito mais sentido e seria narrativamente simbólico ela meio que ocupar o lugar do marido, já que o Stanley estava ausente. Bom, pessoal, eu acho que isso é tudo que a gente tem para falar sobre o Stanley. Menção honrosa à cabeça dele, que faz uma aparição na geladeira do Mike quando a coisa assume a forma do Stan, de 11 anos, para assediar os perdedores. Curiosamente, isso está nas duas versões para o audiovisual. Enfim, eu gosto muito do Stan, acho que faz super sentido. Eu coloquei ele aqui como a razão ou racional, embora eu acho que isso possa até se perder um pouquinho na vida adulta. Ele ainda mantém essas características, mas as ações que a Patty narra que ele toma ao longo desses 27 anos e o próprio ato de acabar com tudo me fazem pensar que talvez ele tenha se desconectado um pouco dessa racionalidade pura. Parece bem intuitivo, parece uma reação emocional, impulsiva. É uma pena ter tão pouca coisa dele no livro. É um rancor particular meu que tem muitos outros personagens no livro de It que são mais explorados, tipo o Henry Bowers, ou mesmo o marido da Bev. Tem uma cena inteira dele só espancando a melhor amiga da Bev, e é gratuito, nem serve pra nada, não tem qualquer propósito narrativo, é só pra ele saber onde a Bev tá, só que naturalmente você pensaria que ele indo pra Delhi ele teria algum papel relevante na trama, mas ele não tem, ele só aparece lá por um segundo e depois a coisa mata ele. Vou te falar que tem uma parte inteira, mais ou menos, de um garoto chamado Ed Corcoran, porque o Ed desapareceu, aí gera toda uma comoção em Delhi, porque as pessoas acham que foi o pai dele, que era abusivo, já tinha matado o irmão mais novo dele, aí acham que ele matou o Ed também, só que na verdade o Ed foi pego pela coisa. E aí você tem várias partes do livro narrando todo o julgamento do pai, e aí tem a cena do Ed sendo pego pela coisa, e tudo mais. Não tô dizendo que isso não agrega a todo aquele universo de Delhi, mas sabe, você tem alguns personagens principais ali do seu grupo de crianças que estão combatendo o seu antagonista, e você podia explorar, né? São 7 personagens e alguns deles mal têm tempo no livro. Enquanto a Patty tá na perspectiva dela tudo o que aconteceu, mas depois ela some completamente do livro. Enfim, eu acho que é isso. Muito obrigada a quem me ouviu até aqui, um grande beijo e até um próximo vídeo.